presidente argentino Javier Milei virou alvo de polêmica ao participar de um evento usando o que pareciam ser fraldas geriátricas. É isso mesmo que você ouviu. Bastou para a internet relembrar uma entrevista de um ex-aliado em que ele diz que o Milei não controla seus esfínteres. Eu não tô acreditando que eu tô pronunciando essa palavra numa chamada. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto com a Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora. Sofia, aprendi uma coisa muito importante nesse momento, que o plural de esfíncter é esfínteres. É isso? De resto, são todas informações que eu sinceramente preferia não ter, mas vamos lá. Pois é, Ana. Tá lá o senhor presidente argentino Javier Milei participando de um evento no seu país e ele fica todo animado e sai correndo para um lado, sai correndo para o outro. E nas imagens, as pessoas ficaram com a impressão de que viram que ele estava de fraldas por baixo da calça. E daí isso gerou toda uma polêmica lá na Argentina, né? Eu vou até mostrar o vídeo aqui para vocês. Pessoal, Milei usando fraldão geriátrico. Mina 10. Se encontram presentes. Nesse momento, o pessoal disse que dá para ver que ele estaria de fralda. Debaixo da... El señor presidente de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Então, ficou essa polêmica. Eu não enxerguei, mas... Mas enfim, o pessoal começou a dizer isso. Só que daí, Ana, por causa disso, o pessoal resolveu lembrar, como ficou com essa questão, será que ele está de fralda? Lembrar de uma entrevista com o Gaston Alberdi, que foi um dos cofundadores do Liberdade Avança, que é o partido do Milei, e que coordenou a campanha eleitoral do Milei quando ele se tornou presidente, mas que rompeu com o Milei depois que ele alcançou a presidência e que se tornou um dos grandes críticos do governo. Ele é tipo, sei lá, uma Joyce Hasselman, um Alexandre Frota, sabe? Esse político aí de direita, sim, mas ex-aliado do governo que depois que rompeu, saiu detonando. E esse Gaston Alberdi, ele deu uma entrevista num canal chamado Amber Stream, que inclusive 5 meses atrás, que inclusive eu acho bom destacar, a imprensa toda tá falando como se a entrevista tivesse sido agora, tá? Tem vários veículos de imprensa dizendo essa entrevista que ele deu agora, mas não, é uma entrevista 5 meses atrás no Amber Stream. E nessa entrevista ele fala que sim, que o Milei usa fraldas geriátricas. Vamos ver. La necesidad de utilizar pañales porque, bueno, sus esfínteres no le responden, no le resultan. Javier no pudo caminar durante una semana, ¿sí? Porque él tiene 7 hernias discales, sí. ¿sí? Y tiene un corset, por eso él se sienta siempre en la punta de la silla, así todo erguido. Por el problema que tiene en la columna. Claro, y toma diclofenaco todos los días, y lo toma con 6 latas de mango al día, imagínate, mango loco, que es como Red Bull, ¿viste? Que te da alas, perdón por el chivo. Cada lata, claro, cada lata equivale a 24 tazas de café, entonces anda entre el balcote, la quetiapina, el Red Bull y el diclofenaco, todo eso le barren la flora intestinal y bueno, tiene la necesidad de utilizar pañales porque, bueno, sus esfínteres no le responden, no le resultan. Então o cara tá dizendo ali, para quem não tava vendo as legendas, que o Milei ele tem hérnia de disco, né? E por causa disso ele sente muita dor e toma diclofenaco. Mas junto com o diclofenaco, ele toma 7 latas de energético, que cada latinha equivale a 24 xícaras de café por dia.
E que daí junta isso com o diclofenaco, com que é um analgésico, né? Com o antipsicótico que ele toma, isso acabou com a flora intestinal dele e ele não consegue mais controlar os próprios esfíncteres. Gente, o ânus é um esfíncter, tá? E daí, por causa disso, ele tem que usar fraldas. A cara da Ana. Mas, Ana, como eu falei, essa entrevista aí, o pessoal tá todo mundo compartilhando, viralizou hoje, mas o pessoal dizendo como se fosse uma entrevista recente. Eu fui atrás da entrevista, descobri qual que era o canal. O pessoal dizendo que, no canal de televisão não é um canal de televisão, é um canal de YouTube. E achei essa entrevista 5 meses atrás, e eu descobri que a entrevista ela é bem longa, ela tem mais de 30 minutos, não é só aquilo ali que a gente viu. E nessa entrevista tem outras coisas que esse ex-aliado no Milei fala. Por exemplo, ele dá a entender que o Milei é gay. Y lo agarró del brazo, como una PND, como una maestra integradora, porque Javier tiene una condición que no asume y no la hace pública. Inclusive, Então ele tá falando aí, para dar contexto, ele tá falando que a irmã carrega o Milei pelo braço, porque ele tem uma condição que ele não torna pública e tal, e daí depois ele fala naquele trecho que a gente viu, que é a questão das hérnias, mas olha o que ele diz também. también tiene una orientación sexual que no devela, que eso es lo de menos, ¿no? Lo que no me gusta es que discrimine. Y bueno, E assim como ele tem uma orientação sexual que ele não revela, mas isso é o de menos, né? O que importa é que não discrimine. Ele simplesmente joga assim, do nada ele solta, ele não revela a própria orientação sexual. A cara da Ana. E tem um outro trecho que eu também queria mostrar aqui, Ana, mais lá pra frente, que ele fala da Karina Milei. Karina Milei, lembrando, Je vous parle de Boussouma dans l'Est. é a irmã do Javier, né, do Javier Milei, e que é o braço direito do Milei, né? Ela é a secretária-geral da Presidência da República, que seria algo equivalente ao papel que o Boulos tem como ministro aqui, o chefe de gabinete do Milei e braço direito dele. E daí a Karina Milei, ela tá passando agora na Argentina já há alguns meses por um escândalo de corrupção, na qual todo mundo que vai falar com a Karina chama ela de 3%, porque foi revelado que existiam fraudes na saúde argentina e que a Karina Milei cobrava 3% de propina, supostamente, vamos garantir a segurança jurídica, supostamente cobrava 3% de propina, que dava milhões de dólares, porque eram contratos multimilionários, para favorecer algumas as indústrias farmacêuticas em relação a outra. E o senhor Gaston aí, ele fala, ela vai ser presa, só que ela não vai ser presa na Argentina. Na Argentina ela vai escapar. Ela vai ser presa nos Estados Unidos. bien. Karina Milei debe ser investigada. En la Argentina no va a pasar nada. Las canto ya. Y va a ir en cana a los Estados Unidos. Acuérdense de hablando. É um joguinho que eles fazem nesse programa, que ele vai passando vários papeizinhos com uma frase e ele tem que comentar cada frase, e daí a frase que ele pega é: Karina Milei deve ser investigada? E ele responde: eu já aviso que aqui na Argentina não vai acontecer nada. Aqui não vai acontecer nada. Mas ela vai ser presa nos Estados Unidos. Porque tem empresas americanas envolvidas nessa fraude. Então, eu espero que ele esteja correto. Já fazem 5 meses dessa entrevista, né? Essa entrevista, desde que ela aconteceu, foi em 4 de setembro do ano passado. Não foi presa ainda a Karina Milei, mas ela está sendo investigada. Vamos torcer para que as investigações avancem. Sofia, vai ser difícil, muita coisa para comentar nesse corte. Caraca. Vamos começar por uma posição um tanto não usual, talvez.
Vou me arriscar a dizer aqui que o Milei usar fralda geriátrica não é um problema. Concordo. Sim, a gente tá dando risada dele. Dito isso, usar fralda geriátrica não é uma falha de caráter. Muitas pessoas, por motivos diferentes de saúde, precisam usar fraldas e outros tipos, né, de aparelhos ou aparatos, né, para auxiliar funções corporais, e nada disso é uma representação de caráter ou enfim, né? É importante estabelecer isso. O que torna a coisa toda engraçada não é o fato dele supostamente ter que usar fraldas geriátricas, é que ele faz isso ao mesmo tempo em que ele tenta projetar uma imagem de... Eu sou o leão. Eu sou leão, eu sou fodão, eu sou isso, sou aquilo. Que, aliás, e aí a outra coisa que torna a história engraçada de fato é ser uma recorrência justamente nessas figuras de extrema direita, né, como o Milei, o Bolsonaro e o Trump. Os três que tentam, porque eu sou o cara, eu sou fortão, eu sou isso, aquilo, e os três com problemas bem próximos ali, né, de saúde, com essas questões escatológicas aí. Isso para mim que torna a coisa engraçada. Eu queria deixar bem claro isso, porque isso aí tem muita gente que sofre com esse tipo de problema e não é nenhum demérito para elas, né? Isso daí. Pro Milei Eu não entende? sei até que ponto que é verdade que isso seria em decorrência do energético. Agora, se for do energético, eu acho que também torna um pouco mais engraçado, porque uma coisa é você Também. ver, a pessoa possui uma patologia, uma doença que leva ela a perder o controle do esfíncter, e daí isso aí é uma tragédia, né? Isso aí seria uma coisa para você sentir pena da pessoa, não achar engraçado. Agora, se ele se enche, se entope de energético e... Ai, Exatamente. desculpa, é engraçado. Aí sim. Não, e aí é outra recorrência também entre o Milei, o Bolsonaro e o Trump. Os três, a partir desses relatos, teriam alimentações horrorosas, né? Um só come McDonald's, o Bolsonaro, né? A gente conhece aí os hábitos dele, pão com leite condensado, essas coisas todas. E o Milei, supostamente, aí se entupindo de energéticos. E aí também, de novo, os três querendo passar uma ideia de indestrutíveis, com uma alimentação e hábitos completamente incompatíveis e resultados desastrosos. Acho que aí tá a graça dessa história toda, né? A mesma coisa para a possibilidade dele esconder orientação sexual. Tá certíssimo ali o cara de dizer, olha, espero que não discriminem. E de fato, é só isso, só essa reação que a gente tem que ter. Para ele só é uma questão, isso só é uma notícia porque ele faz parte de um grupo que tradicionalmente discrimina as pessoas, né? Agora eu queria comentar um negócio aí a respeito ainda dessa coisa da suposta fralda geriátrica do Milei. É que alguém no chat falou assim, nossa, mas ele é tão novo, com 55 anos e tal. Eu pensei, não, o Milei tem 80 e tantos, né? E fui olhar aqui enquanto você falava. Eu abri aqui, meu senhor amado, ele tem 55 anos? Eu jurava que ele tinha 80 e lá vai coisa. Eu estou impressionada. Tá acabadinho, assim, de verdade. Não tá, qualquer que seja que ele tá fazendo, não tá dando certo. Porque tá realmente muito mais podre do que deveria para 55 anos. Para mim, ele tinha a mesma idade do Trump. Né? Tava no mesmo assim, né? Um pezinho mais pra lá do que pra cá, assim, né? Caraca, eu tô meio impressionada. E aí, sobre a história da irmã, que é... Aliás, não, tem mais uma coisa que eu queria comentar. Demérito não é ele possivelmente usar fralda geriátrica. Demétrio é ótimo, né? Demérito é ele dizer que conversa com um cachorro morto. Justo. Aí sim, o cara que é presidente no país dizer que recebe conselhos do cachorro morto, aí é. E outro demérito, obviamente, é isso. É a irmã ter este tipo de acusação e a possibilidade dela se dar mal nos Estados Unidos, né, a partir da investigação. Esse tipo de coisa que se esconde através de todas essas
né, essas histórias e polêmicas e libertar carro e serra elétrica e tudo mais, né, elas ocultam em geral essas histórias de corrupção e enfim de maus feitos aí, e que uma hora precisam romper a superfície e aparecer, e uma hora rompem e aparecem, né? Não importa quantas fraldas geriátricas ou águias, né, como a gente viu aí no intervalo, se usem e apareçam, uma hora essas histórias aparecem também, né? É isso, eu queria não terminar esse plantão hoje com a imagem de Milady Fraldas, mas é o que temos, né? Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Pedindo desculpas aos nossos telespectadores, a gente volta em instantes apenas para dar tchau. Beijos.